A gente se sente muito honrado para estar aqui. E eu queria dizer que eu estava bem impressionado quando eu entrei, vi a graça, o favor, a unção, o fervor da igreja adorando a Deus e toda essa multidão aqui. E a gente pensa assim, bom, certamente o pastor Michel, como um bom pastor, encorajou toda a igreja para estar aqui hoje, apesar que é um Tadel. Mas aí depois, quando fizeram a pergunta, quem está aqui pela primeira vez, eu vi que só algumas pessoas levantaram. Pensei, então, essa turma fica frequentando Tadel mesmo aqui, né? Então, eu estou impressionado. Eu estou impressionado. Eu acho que é um dos maiores Tadés que eu estou pregando desde a pandemia, viu? Parabéns, parabéns. E eu estava realmente em crise, eu falei, o que eu vou pregar nessa igreja, o que eu vou ministrar, porque eu pensei, quase com certeza, o que eu vou falar, o pastor Michel já pregou, porque ele é muito fominha mesmo. Olha que muita gente pede, né, meus esboços e tal, pastor, você manda para mim. Eu confesso que eu já perdi as contas de quantas pessoas e quantas vezes eles pedem. E eu acho isso muito esperto, né? A gente ora, trabalha e tal, prepara e o outro só pede, né? Mas o Michel é um dos que mais pede também, né? Então, ele já pediu desse aqui. Mas pelo menos acho que eu que vou pregar primeiro aqui, né? Tá. Me dá a honra de pregar a primeira vez aqui, né? Mas eu sempre falo assim, quando eu chego numa igreja de um pastor fominha igual o Michel, eu falo, ó, se eu pregar a mesma coisa que seu pastor já pregou, saiba que o sermão era meu, tá? E agora você vai ouvir o original. Estou brincando. Mas, gente, é muito bom estar aqui com vocês. E, assim, eu sei que nesse púlpito já passou homens e mulheres de Deus com ênfases e com estilos, e com chamados, e com ênfases, né, diferentes. Aqui já passou apóstolo, já passou profeta, já passou mestre, já passou gente que fala de dinheiro, gente que fala de família, gente que fala de fogo, de poder, de intercessão. Aqui já passou gente que fala de assistência social, de missões. E feliz a igreja que tem essa riqueza, né? Que tem essa abertura, que tem essa mentalidade, essa forma de pensar, de realmente expor a igreja a diversos e diferentes ministérios. Marilé e eu fomos pastores de várias igrejas já, como pastor titular, e a gente sempre gostava de fazer isso. Hoje eu estou como pastor auxiliar em São Paulo, do pastor Eibe, e a gente está ali trabalhando, e a gente vê isso também, a gente gosta de passar, né, nos nossos púlpitos, trazer pessoas com diferentes dons. Então, Deus tem me chamado para o ensino, e dos assuntos, do tema que Deus tem colocado no meu coração, sempre que eu penso em falar alguma coisa, escrever alguma coisa, compartilhar alguma coisa, tem muito a ver com liderança, né? Isso é próprio disso, né? Deus chama uns para uma coisa, Deus chama outros para outra coisa, e eu creio que eu fui chamado para isso. Eu gosto de treinar, de falar de liderança, né? Porque eu creio que nada vai acontecer no planeta, na igreja, na sociedade, se não houver liderança. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Hoje, o que eu vou falar, apesar que tem o tema ministério, que eu estou chamando nossa conversa hoje de 3 decisões que alavancarão o seu ministério. Não sei se o pessoal da mídia conseguiu. Opa, olha só, o pessoal aí é esperto, mandei ainda agora, já está assim bonito, depois eu quero essa arte, tá? Que aí eu sou assim também, né? Não perco oportunidade. Agora, mesmo que eu estou falando do ministério, a verdade é que
se você pegar esses princípios que nós vamos compartilhar aqui com você, você pode e deve aplicar em todas as áreas da sua vida. Uma das coisas que eu gosto de falar de liderança, porque ela não aplica apenas dentro do contexto de igreja, de célula, de ministério. É algo que você pode levar para dentro dos seus negócios. Vamos supor que você é um empresário, ou você trabalha com Uber, ou você vende pipoca, ou você é pedreiro, não importa. Você pode levar para dentro da sua família, são princípios de liderança. Você pode levar para dentro da sua escola, você pode aplicar. A coisa linda da Bíblia é que ela te ajuda, os princípios da Bíblia, as orientações da Bíblia, as recomendações da palavra de Deus, te faz um sucesso se você praticar em todas as áreas da sua vida. E eu acredito que todos nós, eu não sou o único aqui, que tem áreas que nós estamos indo muito bem, obrigado, e tem outras que a gente precisa melhorar, né? E eu costumo dizer, nós só somos fracos naquelas áreas que a gente não está observando atentamente e obedientemente a palavra de Deus. Pelo menos é assim na minha vida. Agora, eu queria te convidar para a gente então conversar um pouco sobre esse tema aqui. Deixa eu só trabalhar aqui a configuração do meu iPad, para ele me dar mais tempo antes de fechar aqui a tela. Só um minutinho. Se estiver transmitindo, me perdoa aí, tá? Mas é rapidinho. Ok. Agora deixa eu te falar. O que nós vamos falar hoje? Sobre essa capacidade de empoderar, de alavancar a sua liderança. Ninguém se torna bom em alguma coisa por um acaso. Ninguém se torna um bom líder por um acaso, né? E eu sei que muitos, para não dizer todos, aqui com certeza nutrem no coração o desejo de ser um grande líder. Um líder que inspira, que motiva, que é referência, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas eu tenho chegado à conclusão, nesses 35 anos de idade que eu tenho, que... Vocês estão rindo? Que desejo é algo bom, mas não é suficiente. A Bíblia diz que o preguiçoso morre desejando. Um dia eu vou ter uma casa assim. Um dia eu vou ter um casamento assim. Um dia eu vou ter um emprego assim. Um dia eu passo nesse vestibular. Um dia eu faço aquele curso universitário. E aí vem a pandemia, leva, e o cara não passou do território do desejo. Desejar é bom? É, mas não é suficiente. Eu sempre falo que desejo não é plano, esperança não é estratégia. Devo desejar? Devo. Devo ter esperança? Devo. Pastor, eu espero que um dia isso, aquilo. Pastor, eu espero. Não sou contra ter esperança. A Bíblia diz para a gente ter esperança. Não é errado ter esperança. O errado é só ficar esperando. Porque se só ficar esperando, aí você passa pela vida, ou a vida passa por você, e às vezes nada acontece. Então, desejar ser um líder relevante, um líder que vai influenciar, é muito bom. Todos nós temos e devemos ter esse desejo de ser um líder inesquecível, um líder fascinante, brilhante, um líder bem-sucedido, influente, que inspira as pessoas, ao ponto de olhar para o cara e falar: rapaz, mas cola nele, que você vai aprender, você vai crescer. Você vai crescer como homem, como marido, como esposa, como filho. Você vai crescer como empresário, você vai crescer como líder de célula, você vai crescer como pastor, você vai crescer como líder.
Todo mundo quer ser esse líder que é referência, que inspira. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Ao mesmo tempo que isso é um desejo nobre e um grande desejo, não está errado nós sonharmos e desejarmos, porém, contudo, é muito importante nós entendermos que isso não vai acontecer por um acaso. E nós queremos hoje compartilhar com você 3 coisas que ao longo da vida eu tenho aprendido com os grandes homens, com os grandes líderes. E eu tenho procurado perseguir essas coisas na minha vida, porque também eu desejo ser um grande líder. Dentro da igreja, na sociedade, eu quero fazer diferença. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, dessas 3 decisões que podem alavancar o seu ministério, é: nunca fique sem mentoria. E saiba tirar proveito dessa ferramenta. Você já deve ter ouvido falar aqui na igreja, em alguma conferência, no YouTube, em algum livro, sobre a importância e o poder de você ter uma mentoria. Essa palavra, ela é muito comum agora, muito se fala dela, mas a ideia aqui é ser treinado, acompanhado, discípulo de alguém, ser assessorado por alguém. Existem níveis de mentoria e existem tipos de mentoria, mas o fato é que você não pode, se quiser ser uma pessoa para cima, se você quer estar acima da média em alguma coisa, vamos supor, o seu sonho é cozinhar bem, você não vai conseguir isso sozinho. Ponto. É isso que eu quero dizer. Você não vai conseguir. Você vai precisar de uma mentora. Alguém que vai te ensinar o toque. Alguém que vai te ensinar sobre tempero. Alguém que vai te ensinar sobre o tempo que você tem que deixar de molho. Algum tempo que você tem que pôr para ferver o negócio. Eu acho que eu estou falando de comida porque hoje foi um negócio extravagante, que eu comi tanto. E eu estou nesses dias, eu estou vindo desde Curitiba, amor? Que a gente vem comendo, que eu estou me sentindo maior. Estou me sentindo bem maior depois desses dias aqui com vocês. Agora, você nunca vai ser grande naquilo que você não entende. Você nunca vai ser grande naquilo que você não entende. Eu, por exemplo, como astronauta, sou um fracasso. Eu não entendo nada. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Um grande líder se tornou um grande líder porque aprendeu com outro grande líder. Você precisa lembrar disso. Um grande líder, ele só se tornou um grande líder porque, com certeza, ele aprendeu com outro grande líder. Isso é uma verdade muito preciosa. Então, eu vim aqui para te dizer nessa noite: não abra mão de ter pessoas que falem na sua vida. Não abra mão de ter pessoas que te mostrem, o caminho, que orem por você, que demonstre, que te treine, que te capacite, que te modelem, te mostre o caminho das pedras, que responda às suas perguntas, que te corrijam quando você precisa ser corrigido. Aliás, deixa eu até abrir um parênteses aqui: se você não gosta de ser corrigido, se você não gosta que as pessoas te repreendam, então você já está escolhendo ser um fracasso na vida. Porque você vai precisar de correção. Todos vão precisar de correção. Até eu que estou com barba branca, de vez em quando meu pastor chega e me dá uns abraços de tamanduá. E eu não lembro de nenhuma vez que o ego gostou, que a carne gostou. Não lembro de nenhuma vez. Mas a Bíblia diz que quem ama a correção, quem ama a disciplina se torna sábio.
E eu aprendi que existe uma diferença entre amar e gostar. Eu não gosto de ser repreendido, mas eu amo ser repreendido. A carne nunca vai gostar. Então deixa eu te dizer uma coisa, você vai precisar de ter alguém que vai te corrigir, mas você também vai precisar de ter alguém que ouça você quando você precisa abrir o seu coração. Por isso, meu irmão, nunca ande sozinho. Você precisa ter um mentor. Ah, você quer ser um cara bom nessa área de motocicleta aí, de passear de moto, entender de moto. Então conversa, é o Marco, né? Conversa com o Marcos, cola nele. Fala, que livro que você me aconselha? Lê, que vídeo? Eu posso fazer umas perguntas para você? Vem tomar um café comigo, que eu quero aprender sobre moto, para você ficar bom nisso. Vocês estão comigo? Isso é um ponto muito importante. Eu acho incrível como a gente pode passar pela vida e achar que a gente pode se tornar um campeão sem ser mentoreado por campeões. Não é possível. Não é possível. Então, eu estou falando de você ter um mentor, um treinador, um personal trainer na sua vida. E olha, quando eu falo ter um, não quer dizer que é a regra. Tem que ter um, que é proibido ter mais do que um. Na visão do MDA, você pode... Alguém uma vez perguntou, pastor, eu posso ter mais do que um mentor, mais do que um discipulador? Falei, você pode ter 100. É proibido não ter nenhum. Né? Então, agora, ter um mentor, um personal trainer, um discipulador na nossa vida, vai entregar um resultado muito diferente. Eu costumo falar, pega um crente de 5 anos, que converteu numa data, e pega outro crente com 5 anos que converteu na mesma data. Pode ser na mesma igreja ou em igrejas diferentes. E esse aqui tem 5 anos de crente, mas nunca teve um mentor, um discipulador na vida dele. E esse aqui tem 5 anos de crente e ele tem um mentor e um discipulador desde que ele converteu. Você vai ver a gritante diferença que existe nos resultados, na qualidade de vida, no progresso, na vida madura, nas conquistas da vida. Isso é fato. Olha a diferença. Porque nós não estamos falando, irmão, de ir para o céu. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que você tem que ter um discipulador, um mentor para ir para o céu. Você pode passar a vida toda, entrega a sua vida para Jesus, recebe Cristo, faz dele Senhor da sua vida, que ele se torne o teu Salvador, e quando você morrer, você vai para o céu. Não estão falando de que isso vai comprometer, alterar, facilitar a sua entrada no céu. Não, não, não. Isso é para a vida aqui na terra. É para você ser um sucesso aqui na terra. Amém? Porque Deus vai está nos dando 2 oportunidades de viver. Uma aqui no céu, uma na terra e outra no céu. E todas as 2 Ele quer que seja marcado por coisa boa. Que você seja abençoado, tanto aqui como lá. Seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. Então Deus quer que você seja um sucesso aqui. Você seja bem sucedido aqui. Eu posso te garantir que se você tivesse, desde a sua adolescência, da sua juventude, um mentor, um treinador nessa área financeira, você estaria mais próspero hoje. Eu posso te garantir. Eu posso te garantir. Eu posso te garantir que se você tivesse um mentor, um treinador, te treinando, te mentoreando nessa área da família, da criação de filho, mesmo que a sua família é maravilhosa e joia, ela seria ainda melhor. Posso te garantir isso. Vocês estão comigo? Então, eu estou falando de alguém específico que vai derramar a vida dele na sua vida e que você vai aprender com ele, vai extrair dele. Ele vai ser uma referência, uma inspiração. Hoje eu presenciei uma cena muito linda. Estava lá na casa do pastor Michel,
Nós tínhamos terminado de comer, comi tanto, irmão, que aqueles camarão não faziam ideia que eles iam sofrer tanto na minha mão. Aí nós estamos lá batendo papo naquela depressão pós-prato, né? Depressão pós-prato que dá, né? Aí chega o Pedro, né? O Pedro chega lá e tal. Eu achei bacana que o Pedro foi lá conversar com o pai dele sobre algumas coisas, alguns negócios, se ele fazia, se não fazia, se era hora, o que ele achava. Falei, que coisa bacana, que coisa joia. Feliz o garoto que tem hoje um mentor, um pai que senta, pai, o que você acha disso? Estou pensando nisso, eu faço, não faço? Cara, que coisa bacana, que presente de Deus. Então valorize isso, fala, eu não tenho um pai. Então sai atrás desesperado e acha um para você, pelo menos um. O ideal é você ter uns 10 aí te ajudando, porque quanto mais professores e mestres você tem, mais forte você se torna, cara. Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou falando apenas de você ter um pastor. Eu tenho um pastor que ora por mim assim lá do púlpito. Eu tenho um amigo. Eu tenho uma igreja para congregar. Não é disso que eu estou falando. Tudo isso é bom. Mas eu estou falando de um upgrade, de algo maior e melhor para a sua vida, para você realmente ir longe, né? É alguém com quem você escolhe aprender. É alguém que você conquista, inclusive, o interesse de te ensinar. Porque você sabe que tem muita gente que fala assim, o meu discipulador não liga para mim. E a pergunta é, você liga para ele? Sabe, nós entramos muitas vezes numa mentalidade de, se meu discipulador me ama, ele que corra atrás de mim. Eu já penso o contrário. Se eu me amo, eu corro atrás do meu discipulador. Você entendeu? Se eu me amo, se eu quero crescer, se eu quero desenvolver, eu que corro atrás do meu discipulador. Sabe, eu costumo dizer que o meu mentor, não precisa decidir ser meu discipulador para eu aprender com ele. Agora, eu preciso ser discípulo dele. Eu preciso escolher ser discípulo dele para aprender com ele. Porque o que determina se você aprende daquela pessoa ou não, não é ele falar, tá bom, eu vou te discipular. É você falar assim, tá bom, eu vou ser seu discípulo. Vocês estão comigo? Por que eu estou dizendo isso? Teve uma época da minha vida, porque eu converti, eu sempre brinco, eu nunca mudei de igreja, eu estou na mesma igreja, eu converti, na época que eu converti, ela chamava Igreja Evangélica Nazareno, depois oficializou para a Igreja da Paz, agora é Paz Church, a igreja muda, eu não. Eu estou na mesma igreja, eu estou com os mesmos pastores. Eu até brinco quando eu estou por aí falando com pastores e com igrejas, eu sempre falo assim, olha, desculpa, tá, queridos, mas eu não mudei de igreja ainda, tá? E eu não pretendo mudar, não. Eu estou quase 40 anos na mesma igreja. Eu sou assim, casei com uma mulher, quero ficar só com uma. Tá bom? Uma é bastante, sou apaixonado por ela, mulher da minha vida. Todavia, eu só quero uma. Eu já orei, Senhor, é difícil a bichinha ficar viúva, para mim vai ser muito mais difícil. Então, dá um jeito de levar os dois no mesmo dia. Aí, eu converti na igreja de um bairro chamado Liberdade, onde o pastor Timóteo, irmão do pastor Eibe, era o pastor. E o pastor Eibe era pastor de uma outra, na época, a Igreja da Paz, em outro bairro na cidade de Santarém. Quem já foi lá já deve ter visto as duas. Até hoje elas existem. Eu acredito que são uma das maiores da nossa denominação lá da cidade de Santarém. Eu era da Igreja da Paz da Liberdade, pastor Eibe, onde Timóteo pastoreava,
e Abe era da Borges Leal, lá da Central, que a gente chamava. Por que eu estou contando essa história? Porque depois de um tempo que eu converti, eu fui mentoreado, discipulado, acompanhado pelo pastor Timóteo. Louvo a Deus que eu converti na Igreja da Paz, hoje Pastor, porque eu recebi esse acompanhamento, essa mentoria. E ali eu fui ajudado, ali eu aprendi sobre liderança, sobre responsabilidade, como sair das drogas, eu aprendi um monte de coisa. Só que em 86, eu converti em 83, quando foi em 86, o meu pastor Timóteo, ele mudou para o Japão, porque ele tinha um chamado para o Japão, e está lá até agora. Nós temos uma igreja, várias igrejas, inclusive no Japão, muito forte. Um dia que você for no Japão, você tem a família Pastor lá, tá? Então, fala comigo que eu te conecto com eles lá. Aí o que acontece? Talvez o seu pastor também tenha um endereço. Deixa eu te falar. Aí, cara, pensa num negócio difícil. Foi quando nós tivemos que despedir do nosso pastor. E pelo fato que eu convivi, ele me adotou e eu adotei ele. Então nós tínhamos um vínculo muito forte. Eu acho, posso estar enganado, mas talvez foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Assim, de soluçar. Mas de soluçar mesmo. Quase que, como é que a gente fala? Inconsolável, né? Eu lembro até hoje aquela cena, na noite que nós despedimos do Timóteo, foi uma festa, tal, muitos slides do Japão, Timóteo vestido daquela roupa lá, tal, e eu do lado da igreja, no final de tudo, chorando. Por quê? Porque eu sabia que muita coisa ia mudar a partir dali. Eu me senti meio que órfão, que eu precisava de continuar sendo mentoreado por alguém. E deixa eu te contar, passaram-se alguns anos e eu comecei a ver a necessidade disso. O pastor Ebe era pastor de outra igreja, eu queria muito aprender, ele crescendo, um grande líder, e eu querendo aprender com ele. E eu pedi para ele, falei, me discipula. E eu era solteiro ainda, se eu não me engano, acho que sim. E ele falou, cara, tu sabe que eu te amo, o jeito do Eben, eu te amo, você é muito precioso, cara, mas eu estou com vários discípulos, não vou poder, tal. Aí eu fiquei tão triste naquele dia, quase que eu choro de novo. E eu lembro que eu liguei para o Timóteo, eu mandei uma carta, não sei bem o que eu fiz naquela época, nem lembro como que funcionavam as coisas. Eu acho que eu mandei uma carta, abrindo meu coração, falando da falta que ele estava fazendo, de como eu precisava de um discipulador, eu que já tinha falado com o Abe conta essa história, e que o Abe falou não para mim. Eu sei que praticamente logo depois que eu mandei a carta, o Abe foi para lá, o pastor Abe foi lá para o Japão. E o Timóteo, puxa, Abe, discipula o Sabá, cuida dele, né? Então, o Abe botou bala comigo. Pô, como é que tu vai me entregar lá o Timóteo? Vai reclamar, parece um menino do buchão chorando. Mas eu queria. Eu fiz o que eu pude. Aí o Abe falou, olha, eu não vou poder te discipular, mas deixa eu te contar uma coisa. Não fala para ninguém. Mas eu separei na minha agenda toda quinta-feira para atender gabinete pastoral, para atender os irmãos, as pessoas que querem falar comigo. Então, eu tenho uma secretária, a Bia, e as pessoas vão lá e agendam, e eu vou para lá, não sei quem é, mas eu vou atender. Quem entra, eu atendo. Pô, eu estou te dando uma dica. Vai lá, marca um horário e eu te atendo. Irmãos, eu fui lá e marquei para o resto do ano todinho. Eu marquei para ele ir até hoje.
Falei, pode colocar aí, essa quinta, na outra, até o final do ano. Aí toda quinta eu estava lá para o gabinete pastoral. Quem disse que não vai me discipular? Vocês entenderam? Quem quer arruma maneiras, quem não quer inventa desculpas. E eu, por isso que eu estou dizendo, o cara não precisa escolher ser teu treinador, teu discipulador, para você ser discipulado por ele, mas você precisa escolher ser discípulo dele. É isso que faz a diferença. Eu aprendi uma coisa, um grande líder, antes de ser um grande líder, é primeiro um grande liderado. Se você quer ser um grande líder, que é o assunto hoje, alavancando o nosso ministério, a nossa liderança, empoderando nossa liderança, você primeiro tem que desejar, querer, submeter, aceitar ser liderado por alguém. Submeter a alguém. É assim que funciona. O que é um craque? É um jogador de futebol que se submete a um ex-jogador de futebol ou a algum jogador de futebol que treina ele, que dá dica, é o famoso técnico. Quem que é um grande cirurgião? É um cirurgião, é um aluno, é um aprendiz, submeteu a um grande cirurgião. É assim que funciona. No mundo profissional, no mundo corporativo. Quem é que se torna um diretor? O cara entra como office boy, mas vai aprendendo, vai sendo treinado por alguém. É assim. Então não esqueça disso, um grande líder é primeiramente um grande liderado. Então não esqueça que ao se apaixonar pela ideia de ser um grande líder, você precisa se apaixonar pela ideia de ser um liderado, um aprendiz, um aluno, como diz lá no grego, um talmide de alguém, um discípulo de alguém. Então não basta ter um discipulador, esse é outro ponto. Já está convencido que precisa, está desesperado, está pegando no pé, né? Está fazendo o que eu fiz com o Eibe. Hoje, claro, depois de um tempo, graças a Deus, o Eibe, né, por força de circunstâncias e por força da organização, nós nos tornamos oficialmente discípulos, e já faz bastante tempo, né, amor, que a gente está sendo discipulado pelo pastor Eibe. E eu louvo a Deus por isso. Agora, não basta ter um discipulador, porque tem gente que tem, né? Tem gente que tem, mas não usufrui, não tira proveito. Sabe aquela pessoa que quer, porque quer um iPhone 12? Mas tudo que ele quer é fazer ligação e mandar mensagem. Meu Deus, e compra perebazinho, assim, é só para isso? Não. Tem gente que quer ter para mostrar que tem, mas não usa nem 2% da ferramenta, daquilo que aquele equipamento, aquela ferramenta dispõe. Aliás, tem muita coisa que a gente nem sabe que existia, ou que existe, né? Então não basta ter só, eu tenho meu mentor, eu tenho meu discipulador. Graças a Deus. É preciso saber tirar proveito. Como tirar proveito? No bom sentido da palavra, tá, irmãos? Mas até no sentido de explorar, explora mesmo. Como aproveitar o seu mentor? Como aproveitar? Até porque a gente não sabe por quanto tempo você vai ter aquela oportunidade, aquela pessoa vai estar perto de você, vai estar acessível. Você não sabe. Então, aproveita, desfruta. Então, lá vai. A primeira coisa, nunca o deixe gemer por você. Seja alguém que traz alegria para seus mentores. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi, de acordo com a Bíblia, você vai ver daqui a pouquinho, que a maneira como eu lido, como eu trato, como eu me relaciono com o meu mentor, isso em qualquer área, seja na área espiritual, seja na área profissional, seja em qualquer área que
eu tenho um mentor, a maneira como eu lido determina o quanto eu extraio dele. Eu acho que você já ouviu aquela frase que diz que a unção, e eu acrescento, o conhecimento que você honra, é o conhecimento que você atrai. A unção, o conhecimento que você honra e respeita, é a unção e o conhecimento que você atrai. Mas a unção e o conhecimento que você rejeita, despreza, desonra, é o conhecimento, a unção que você perde. Por que Eliseu herdou a unção dobrada de Elias? Porque ele honrou, ele quis, ele perseguiu, ele foi atrás, ele pagou o preço. Ele falou: eu quero o que esse cara tem. Vocês estão comigo? E não somente isso, ele honrou. Ele deitava água nas mãos de Elias. Ele honrou. Quando você honra o dono do manto, você erra o manto. Então isso é muito importante. Em geral, nós queremos que o nosso mentor traga alegria. Nós queremos que o nosso discipulador nos faça feliz. Nós queremos que ele nos paparique, que ele nos trate bem. Em geral, nós temos essa expectativa, que ele seja legal conosco, que ele ore por nós, que ele ligue para nós, que ele lembre do nosso dia do aniversário, que ele nos dê presente. Mas eu tenho aprendido que, na verdade, quando se trata de você herdar algo, receber algo, é interessante. Se você olhar para alguns equipamentos, você vai ver que está plugado, né? Para você receber algo de um equipamento, de um computador, você precisa estar plugado. Você sabe qual é o cabo que pluga a unção e o conhecimento e a graça que está sobre o seu mentor? Sabe como é o nome desse cabo, desse plug? Chama-se honra. Honre. E você vai baixar tudo. É incrível. A Bíblia diz que muitos lá na cidade de Jesus não receberam a unção, a cura, a libertação, porque não honraram o Senhor. Desprezaram. Esse é o filho do José, filho da Maria. A gente conhece as irmãs dele, moram por aqui por perto. Isso aqui é água do profeta. Glória a Deus. É com gás. Parece que ela está soltando uns. É com gás. Glória a Deus. Vocês querem? Deixa eu falar uma coisa. Eu gosto de beber água enquanto eu prego, não é porque eu gosto de fazer os irmãos ficarem com inveja, porque à medida que eu vou falando vai secando. E eu lembrei de um pastor que ele tinha esse hábito. Ele só pregava tomando alguma coisa. Agora, no caso dele, não era água, pastor, era leite. Ele gostava de tomar leite enquanto ele pregava. Então, os voluntários, o diácono já sabia, era leite que colocava, e ele não queria copo, ele queria uma xícara. Então, cada pastor com suas manias. Houve um dia que o diácono não pôde ir, o oficial, e pediu para o irmão lá: olha, não esquece de servir o líquido lá para o pastor quando ele está pregando, que ele precisa lá, põe lá o negócio. E o cara não sabia, era a primeira vez. E aí, em vez de ele colocar leite, ele achou em algum lugar uma garrafa com uísque. E ele colocou o uísque na xícara do pastor e colocou lá. E o pastor, empolgado num certo momento da mensagem, irmãos, aí ele baixou, pegou aquela xícara e tomou. Quando ele tomou, ele... Que vaca maravilhosa é essa?
brincadeira, teu irmão não vai sair. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus 13:17. A palavra de Deus diz assim em Hebreus 13:17: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu sei que você já conhece esse texto, mas deixa eu te falar algo. Esse texto, ele traz um princípio, uma revelação muito forte nessa questão da relação líder-liderado, discípulo-discipulador. Eu aprendi que para você tirar proveito, para você extrair, para você ser abençoado com a presença de um discipulador, um mentor na sua vida, lembrando, não basta só ter, você precisa saber como extrair, como puxar aquilo para você, como desfrutar daquela ferramenta. E uma das coisas é, nunca deixe esse mentor gemer. O que a Bíblia quer dizer com gemer? Ele está dizendo aqui, não seja uma pessoa tão difícil, tão chata, tão complicada, tão imatura, tão rebelde, tão difícil, né? Como disse alguém, não seja como uma íngua de duas pernas, ao ponto que o cara geme só de pensar, meu Deus, hoje é o dia do discipulado. Vou ter que encontrar com aquela íngua de duas pernas. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, seja um cara legal, submisso, amável, com essas pessoas que são seus guias, seus mentores, seus líderes, seus discipuladores, seus personal trainer, para que eles façam isso, esse trabalho, com alegria e não gemendo. Porque se ele fizer gemendo, você não vai tirar proveito nenhum disso. Não vai acrescentar nada. Sabe, uma vez eu já ouvi, infelizmente, essa cena, depois tentando conciliar pessoas que eram discípulos e discipuladores, e às vezes o discípulo estava com aquela atitude assim no final, porque eu nunca aprendi nada com você nunca acrescentou nada na minha vida. E além de ser muito rude, falta de educação isso, e no final das contas não ser verdade, porque alguma coisa, em algum momento naquele relacionamento, foi bom, foi saudável, mas ao mesmo tempo, eu chego à conclusão que talvez é verdade mesmo, nunca recebeu nada. E você sabe por quê? Depois você vai ver, voltar a fita, aquele discipulador fazia aquele trabalho gemendo. E a Bíblia estava certa, e está certa, e sempre estará certa. Quando você faz isso, você perde. Você pode até estar aparentemente plugado, mas nunca recebe, nunca baixa. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra que antes de você ser um grande líder, você precisa ser um grande liderado. Eu aprendi isso na minha vida, e até hoje eu persigo isso. E eu tenho de coração, você sabe qual é a minha ordem na minha escala de valores? Minha ordem não é ser um grande líder, número um é ser um grande liderado. É o meu desafio, é a minha meta. Eu não estou muito preocupado se eu vou me tornar um grande líder. Eu quero passar por essa vida, e se algumas pessoas puderem olhar para a urna lá, se eu não for arrebatado, eu não quero que eles falem assim, grande líder. Eu quero deixar um legado de aqui tinha e aqui tem um grande liderado. Um cara que soube seguir, soube ser submisso, soube honrar sua liderança, soube amar sua liderança. É isso que eu quero. E eu sei que a reboque, porque Deus honra isso, a reboque,
Deus vai me levando cada vez mais para esse território de ser um líder relevante para a glória dele. Vocês estão comigo? Então, algumas perguntas que a gente deve fazer sobre a nossa atuação como discípulo. Esses dias eu estava pensando sobre isso e coloquei algumas dessas perguntas. E não precisa responder em voz alta, mas vou te fazer algumas perguntas aqui. Se fosse perguntado para os seus discipuladores anteriores, aqueles que já foram seus discipuladores, se eles gostariam de voltar a te discipular, eles amariam essa ideia ou eles iriam ficar tristes com essa ideia? Uma boa pergunta. Outra pergunta. Se teus antigos e os teus atuais discipuladores recebessem uma ficha para preencher e responder algumas perguntas sobre você, e houvesse garantia que as respostas seriam anônimas, o que será que eles escreveriam sobre você? Que nota eles dariam sobre a tua atuação, o teu comportamento como discípulo? Uma boa pergunta. E essa pergunta eu estava fazendo para mim mesmo, me autoavaliando. Outra pergunta. Se fosse pedido para alguma pessoa da nossa igreja que nunca te discipularam, para começar a te discipular, quantos ficariam felizes com a notícia e se sentiriam honrados, e quantos ficariam tristes com essa missão? Não é uma boa pergunta para a gente refletir? Eu acho que é. Isso ajuda a gente. Rapaz. Segunda coisa, se você quer tirar proveito da mentoria do discipulador, dos discipuladores que Deus colocou sobre a sua vida, é prepare-se para um encontro com esse mentor. Prepare-se. Sabe, Deus falou comigo sobre isso já faz algum tempo. Ele falou: você tem o privilégio de ser discipulado pelo cara que você é discipulado. Você sai da sua casa para esse encontro como? Né? Em geral, nós achamos que é o nosso mentor que tem que orar, que jejuar para ouvir uma palavra de Deus, para ter um texto bíblico, para nos ensinar o pulo do gato, né? E que quando a gente chega naquele encontro, ele tem um monte de pérolas e pepitas maravilhosas para nos entregar. E eu não estou dizendo que como discipulador e mentor você não deve se preparar e fazer isso. Eu acho que vale a pena e deve. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O bom discípulo, ele vê o discipulado como uma oportunidade de aprender. Cada encontro é uma oportunidade de aprender. E eu sei que às vezes o diabo quer enganar a gente dizendo assim: ah, pastor, mas eu não tenho nada para aprender com esse cara, eu na verdade tolero ele, porque a igreja organizou e ele se tornou meu líder, e agora ele é meu discipulador, ele é meu mentor, se dependesse de mim nem seria. Mas essa atitude não é legal. Olha essa frase que um certo filósofo disse. Ele disse assim: nunca encontrei um homem que não fosse superior a mim em algum aspecto. Nunca encontrei um homem que não fosse superior a mim em algum aspecto. Talvez você acha que seu discipulador não tem nada para te ensinar, mas é porque você não está conseguindo descobrir isso. Porque com certeza ele é superior a você, ela é superior a você em pelo menos uma coisa. Agora, você está sabendo tirar proveito do conhecimento, da experiência, dos conselhos, das orientações do seu discipulador? Isso é uma pergunta muito importante. Qual é o seu nível de fome, né, por aprendizado?
quanto você quer crescer, qual o valor que você está dando para esse encontro semanal. Como você tem aproveitado essa atenção e essa oportunidade que o cara está te dando. Então eu estou falando de algo muito sério, querido. Todo discípulo deveria ter uma lista de perguntas, deveria se preparar para esse encontro. Todo discípulo, ao sair da sua casa, já vai preparado. Eu costumo dizer que ir para o discipulado é como o garimpeiro que vai para Serra Pelada, vamos dizer assim. Vocês já ouviram falar da Serra Pelada, né? Que tem muito ouro, pelo menos tinha. Então ele sai da casa dele e ele vai garimpar. Ele vai como? Ele vai preparado. Põe uma roupa, ele pega o picareta, ele pega o pá, ele pega a enxada, ele pega a ferramenta dele, porque ele vai chegar naquele garimpo e vai tentar extrair, achar e cavar e pegar as pepitas que tem ali naquela área. Assim também nós deveríamos ir para o nosso discipulado com essa mesma preparação, com essa mesma disposição, com essa mesma intenção, e tirar o máximo proveito e arrancar tudo. Pastor, mas o que eu deveria fazer? Olha, anota, falar, hoje eu quero perguntar sobre isso. Hoje eu quero conversar com ele, com ela sobre isso. Pode perguntar sobre família, sobre ministério, sobre criação de filho, finanças, sobre sexo, sobre romance real, se você é jovem, sobre mercado de trabalho, sobre app. Você sabia que eu foi conversando com meus mentores que eu descobri que eles tinham um app para controle de finanças, bem melhor do que o qual eu estava usando? Conversa. Qual os livros sobre turismo, sobre viagem? O que ele fez, como foi, onde ele comprou, qual lugar mais fácil, onde ficar. Você pode aprender um monte de coisa. Os melhores filmes que a gente assistiu, muitos dos filmes que eu já assisti foi o pastor que me indicou. Os maiores acertos da vida dele, quais os seus maiores arrependimentos. Vai com um monte de perguntas. O que você fez que você não faria de novo? O que você fez que você faria de novo? Quais são as grandes sacadas da vida? Qual o segredo do seu sucesso? Qual foi a sua maior experiência com Deus? Como fazer um tempo sozinho com Deus? O que você fez para a sua igreja crescer? Quais são os erros que você cometeu? Por que você crê no que você crê? De vez em quando eu chego para o pastor e falo, mas pastor, por que o senhor fez aquilo? Porque eu aprendi uma coisa sobre liderança. Você, ao aproximar de um líder, para aprender com ele, não queira saber só o que ele faz, mas procure saber por que ele faz. Porque o que faz ele fazer daquele jeito, que é a grande sacada. Tem gente que vem e copia o que ele faz. O modelo, Ctrl+C, Ctrl+V, mas não tem a razão, não tem o entendimento do porquê ele faz. Aí ele não tem o porquê, ele tenta aplicar o quê e não dá certo. Como ele resolveu aquele problema? Eu gosto de voltar para o pastor e falar assim, como você resolveu aquela situação? Às vezes fico sabendo, não participei da reunião, e depois falo, o que você disse para o cara? Como foi que você falou? Ele ficou com raiva? Como você reagiu? Eu gosto de aprender. Principais hábitos da vida dele. Como é a sua agenda, pastor? O que você faz? Que hora você acorda? Como é seu tempo sozinho com Deus? Quais os canais no YouTube que você assiste? Quais são os pregadores que você está ouvindo? Quais os livros e autores que você mais gosta de ler? Me explica esse texto bíblico aqui que eu li e não entendi. Qual o segredo, pastor, para vencer os pecados? Cara, você tem aí assunto para o resto da vida. E alguns desses você vai ter que falar 100 vezes com ele, até aprender. Perguntas pessoais que deveriam fazer periodicamente para o nosso discipulador. Essa daqui é legal. Perguntas pessoais sobre você,
que você deveria perguntar para o seu discipulador: em sua opinião, quais áreas eu preciso melhorar? Pergunte e sai correndo. Outra pergunta: o que você acha que são meus pontos fortes? Outra pergunta: qual uma área que você vê que eu estou progredindo? Outra pergunta: onde e como posso melhorar como pai, como cônjuge, como filho, como um líder? Outra pergunta: onde e como posso melhorar como discípulo? Essa você tem que perguntar e sair correndo mesmo. E olha, não é só para inglês ver, você fala: por favor, me responda, seja sincero, eu quero aprender. Deixa eu te dizer uma coisa: o bom discípulo, ele coopera para que o tempo de discipulado seja produtivo. E quem é responsável para fazer o tempo do discipulado ser produtivo é você. Porque até se seu discipulador, seu mentor, não se preparou como você achava que ele deveria, para ter uma palavra profética de Deus e bombástica para o seu coração, mesmo assim você pode garimpar e voltar para casa e falar: que tarde, que encontro maravilhoso, que noite boa. Hoje eu tenho várias respostas para as minhas perguntas. Porque mesmo que o poço não estava com um plano de te dar água, mas se você for lá e jogar a sua vasilha, você puxa a água. Estão comigo? Rapaz, eu achei que meia-noite ia parar, mas do jeito que está indo, eu acho que é só uma mesmo. Só 1h da manhã. Deixa eu te dizer uma coisa, só para deixar você um pouquinho em crise aqui. Eu sei que eu não estou conseguindo deixar você em crise, mas agora eu vou deixar com essa frase aqui, ó: se meu discipulado não é proveitoso, se não vale a pena, a culpa é minha como discípulo. O discípulo inteligente valoriza e sabe aproveitar o tempo que o seu discipulador dispensa a ele. Isso é muito importante. Bom, para não dizer que eu não estou sendo legal com vocês, a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual é o valor que você tem dado para esse tempo que o seu discipulador tem dispensado para você? Saia com essa meditação e essa reflexão. Lembra que eu estou falando de 3 coisas que podem alavancar o seu ministério. E a primeira é: tenha um mentor e saiba tirar proveito dele. A segunda coisa para você alavancar o seu ministério: seja comprometido com o seu desenvolvimento pessoal. Por que eu gosto de falar e repito? Talvez você vai me ouvir falar muitas vezes, eu troco de assunto, dou outro tema, mas o assunto é o mesmo. Porque, queridos, é um fato que qualquer crescimento na sua vida vai passar primeiro pelo território do seu crescimento pessoal. Nada tem me deixado tão decepcionado com líderes do que quando eles param de crescer e desenvolver. Sabe que tipo de gente que você encontrou com ele 5 anos atrás e você volta a encontrar com ele de novo e está do mesmo jeito? Não progrediu nada, não estudou mais nada. A única coisa que a gente percebe que ele cresceu é a barriga. Financeiramente está no mesmo nível, está pedalando a mesma bicicleta Caloi, Monarca, barra circular, anos 70. Não houve progresso. E isso é a vontade de Deus? A Bíblia diz
faça isso, Paulo para Timóteo, faça isso, seja diligente, não deixe de fazer isso, leva a sério isso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Deus quer que você progrida. As pessoas que encontram com você um ano depois têm que ver que você melhorou, que você avançou, que você cresceu. Deixa eu te dizer uma coisa, nada poderia ser mais prejudicial para o seu ministério do que você relaxar no seu desenvolvimento e crescimento pessoal. E é por isso que você precisa de um mentor, porque o mentor vai te ajudar, vai te alavancar, vai te empurrar para você desenvolver nas áreas da vida. Eu cheguei à conclusão, queridos, que se você assumiu a posição de líder na igreja, você precisa ser um exemplo de gente que evolui. Todo líder é responsável. Todo líder precisa ser um exemplo de alguém que evolui. De alguém que está crescendo, que está desenvolvendo. Nós precisamos ser melhores hoje do que fomos ontem. Nós temos que perseguir isso em todas as áreas da nossa vida. A prioridade das prioridades de um líder não é o seu ministério, mas a sua própria pessoa. O seu ministério vai crescer proporcional ao seu crescimento pessoal. Eu sempre falo que o seu ministério é do seu tamanho, não vai ser maior nem menor que você. Olha o que Timóteo ouviu de Paulo, o seu mentor. Ele disse isso aqui, ó. Timóteo 4, 12 a 16. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida. Em outra tradução diz, tem cuidado de ti mesmo. E para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Tudo que Paulo está dizendo para Timóteo tem a ver com a vida pessoal de Timóteo aqui. Às vezes a gente fica distraído com o ministério, preciso crescer, preciso multiplicar minha célula, meu setor, minha área, minha rede, eu preciso fazer o ministério do louvor, o ministério daquilo, o ministério do pasquete, crescer, e você foca tanto nessas coisas, o ministério, que você esquece da pessoa mais importante do seu ministério, você. O seu ministério só vai crescer à medida que você cresce. Paulo está dizendo para Timóteo, seja exemplo, não negligencie o dom que você tem. Cara, você recebeu um dom. Você sabe o que Deus tem falado comigo? Da importância da boa gestão do dom e do talento que você tem. Você crê que Deus te deu o dom de falar em público? Legal. E a pergunta é, quantos livros você já leu para melhorar? Quantos cursos você já fez para melhorar? Você crê que Deus te deu o dom e o talento de ganhar dinheiro? Sim, qual foi o último curso que você fez sobre essa área? Você tem que ser um bom gestor do dom, do talento que Deus te deu. Paulo está falando com Timóteo, cara, não seja negligente com esse dom que Deus te deu, investe nele, amplia ele, cresce. Como é o nome do baterista aqui? O Pedrinho, né? O Pedrinho estava lá hoje, né? Me apresentaram, aí eu cheguei, já olhei para lá. Tem um talento. Se ele investir, ele pode ser o melhor baterista do Paraná,
Se ele continuar administrando, não sendo negligente, ele pode ser o melhor baterista do Brasil. Eu costumo dizer, o limite é o céu para quem é determinado. Vocês estão comigo? E a mesma coisa com você, querido. A mesma coisa com você. E ele fala, ninguém despreze a tua idade biológica. Todo crescimento começa com o pessoal. Já disse, seu ministério nunca vai ser maior do que você. Ele terá a sua estatura. Outra coisa, o crescimento do seu ministério está definitivamente linkado com o seu crescimento pessoal. Por isso que eu falo, se você focar menos no crescimento ministerial e focar mais no seu crescimento pessoal, o crescimento ministerial vem a reboque. Vai crescer. Quando eu estava pastoreando lá em Boa Vista, eu pensava assim, poxa, eu quero ser pastor de uma igreja grande. E aí eu precisava, aí Deus falou, então comece a se preparar para ser pastor de uma igreja grande. A minha tendência era focar para a minha igreja crescer. Focar na igreja. E Deus falava, foque em você. Quantos aqui são motoristas, dirigem? Tá. Quantos agora desses que levantaram a mão têm a carteira mesmo? Diminuiu bastante. Estou brincando. Qual é a categoria para dirigir Fusquinha, carro pequeno? B, né? E aí, quem aqui é B? Tá, qual é a próxima categoria? Quem aqui é C? Já diminuiu bastante. E qual é a próxima categoria? D dirige o quê? Avião? Caminhão, ônibus, né? Carreta. Carreta é E, né? Quem aqui é D? Olha, tem uns D aqui. Quem aqui é E? Não tem nenhum que entende de, como disse o Roberto Carlos, de descer na banguela. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós queremos dirigir algo maior. Às vezes nós queremos dirigir um ônibus. A gente quer um ministério forte, grande, um carretão de ministério. Você precisa subir de categoria. Amém? Deus não tem problema de te dar uma carreta. Você só precisa mostrar a carteira. Seu ministério só vai vir quando você tem a carteira. Então, meu irmão, investe em você. Vá fazer curso, vá crescer, vá estudar, vá explorar o seu mentor, vai fazer curso, vai aprender sobre essa área. Pastor, eu vou estudar sobre o quê? Vou crescer sobre o quê? Sobre isso que Deus te chamou para você ser e fazer. Amém? Eu nunca perdi tempo assistindo vídeo, lendo livros sobre ser piloto de avião, porque eu não fui chamado para ser piloto de avião. Se você for lá em casa, você vai ver os livros que eu tenho, os livros que eu estou lendo. Se você for ver os canais que eu estou assistindo no YouTube, os pastores que eu estou ouvindo, tem a ver com aquilo que eu creio que Deus me chamou para fazer. Você tem que ser seletivo naquilo que você vai aprender. Invista na sua vida, que o seu ministério venha a reboque. E a última coisa, para vocês não ficarem pensando que eu vou até meia-noite mesmo. Terceira coisa, seja focado nos seus objetivos. Tenha um mentor. Invista no seu crescimento pessoal. E seja um perseguidor de propósitos. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai ser tudo. E você não vai fazer tudo. Teve uma época na vida que eu queria fazer muita coisa. Eu queria ser tudo. Você sabia que eu já fui baterista? Foi. Eu já fui líder de louvor. O pastor do louvor na igreja. Eu já toquei guitarra. Hoje a guitarra que toca em mim. Igual aquele cara que fala assim, rapaz, o fulano era podre de rico, agora só está podre. Eu já fui muita coisa, meu irmão.
Eu já fui até na igreja cargos que hoje nem existem mais. Mas eu lembro que Deus falou comigo que você precisa descobrir e focar. Você precisa focar. Não adianta. Tem gente que quer fazer um monte de coisa, fica atrapalhado e não fica bom em nada. E aí, ele acha que ele pode fazer tudo, né? Fui uma vez numa igreja que o pastor, irmão, ele era o cara que ministrava o louvor, ele ministrava a oferta, depois ele pregava, e depois ele fechava a igreja, ele era tudo. É igual aquele cara que chegou, o pastor, e disse: pastor, eu quero fazer uma apresentação. Qual é? Eu quero fazer um dueto. Você deixa hoje no culto fazer um dueto? Pastor, beleza. Falou o pessoal do louvor, montaram 2 pedestais com 2 microfones. Na hora que ele chamou o cara para fazer o dueto, só subiu ele. Ele queria fazer tudo. 2 microfones. E ele chegou lá para fazer o dueto. E ele começou: segui somente a ti, Jesus, somente a ti. Você não vai fazer todas as vozes, concentre numa. Foco. Amém, queridos? Persiga seu sonho, como disse o Tiririca. Não desista do seu sonho. Chegar numa padaria, não tem, corra na outra padaria, mas não desista do seu sonho. O que você precisa é foco. O que é? Você vai ser músico? Meu irmão, então mergulha nesse negócio. Não deixe nada te distrair. Você sabe o que eu descobri? O que é foco? Não é necessariamente mirar numa direção. Foco é tirar tudo que te distrai da frente. Isso que é foco. Porque nós vivemos numa época que nós somos fortemente distraídos, com tantas alternativas. Por isso que algumas pessoas chegam numa certa idade e elas parecem que não avançaram tanto na vida. Porque elas ficaram se distraindo, parando aqui, tomando um sorvete ali e tal, e o destino lá esperando. O seu destino não vai sair do lugar, mas você precisa se apressar. Seja focado. E a coisa que eu quero falar para você é o seguinte: foco é demonstrado por hábitos. Os seus hábitos, da hora que você acorda até a hora que você dorme, é que determina se você é focado ou não. Você está correndo atrás de quê, mano? Você está buscando o quê? Na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida familiar. Você está correndo numa direção? Ou você está igual barata no galinheiro? Foco. Como eu te disse, essa palavra não é somente para você aplicar no seu life group, mas é para aplicar na sua vida. Não é só no seu ministério, mas na sua família. Não só na sua família, mas na sua profissão, no seu trabalho. Não importa se você vende pipoca, ou é pedreiro, ou é engenheiro, ou é advogado. Pega essas coisas. Tenha um mentor. Invista no seu crescimento pessoal. E seja uma pessoa focada. Porque você vai ver onde Deus vai te levar. Amém? Deus não te arrasta, Ele te conduz. Deus não te arrasta, Ele te conduz. Você precisa andar, Ele só pega na sua mão. Vamos ficar em pé? Fecha seus olhos. Eu peço perdão se eu bati forte demais. Às vezes Deus me dá uma unção, que é a unção do Benihim. Eu oro, as pessoas caem. Eu oro e as pessoas caem.
Mas às vezes não vem a unção do Benihim, vem a unção de Benurim. Eu acho que hoje foi uma unção do Benurim aqui. Amém? Vocês são demais. Vocês são bênção. Deus vai levar vocês a níveis muito mais altos. Escuta o que eu estou dizendo. Essa igreja já é falada nos arraiais das igrejas bem-sucedidas e relevantes. Mas vocês nem começaram, essa é a verdade. Isso não é nem o começo. Vocês vão ser estudados. Vai vir pastores aqui ver o que vocês estão fazendo. Deus vai usar vocês para influenciar outras pastores de outras igrejas. Vocês vão ser conhecidos como a igreja que envia, a igreja que ataca nações. Existe uma unção missionária sobre a vida de vocês. Deus vai tirar vocês desse lugar e vai honrar vocês com um lugar maravilhoso. Sejam leais a Deus, a sua liderança. Nunca esqueçam que a unidade tem poder. Defendam-se uns aos outros. Amem uns aos outros. Levem a carga, o fardo um dos outros. Sigam a visão que Deus tem dado para a sua liderança. Eu não sou de jogar confete, não. Aliás, se tem uma área que eu preciso crescer e aprender é de elogiar. Mas os pastores que Deus deu para vocês são pessoas maravilhosas. Aprenda a valorizar, a honrar, reconheça. Lembre-se, a unção que você respeita é a unção que se atrai. Vocês... Eu costumo dizer, uma das bênçãos, um dos presentes de Deus mais valiosos, não estou dizendo para mim foi Jesus, salvação, mas tem vários outros na minha lista. Eu, por exemplo, considero, depois da minha salvação, presente que Deus me deu, minha esposa, que mulher, meus filhos. Você sabe o que está na lista desses grandes presentes? Meus líderes. Eu sou apaixonado pelos líderes que eu tenho. Eu choro orando por eles. Hoje eu mandei um áudio para o meu pastor e está de férias. Mas todas as vezes que eu paro para falar algumas coisas, reconhecer, honrá-lo, eu começo a chorar. Estou muito grato pelos líderes que eu tenho. Eu reconheço que os líderes que eu tenho é bondade e misericórdia de Deus para comigo. É uma honra. Sabe, Deus deu Moisés para o povo de Israel. Eles desprezaram, foram rebeldes. Sabe o que aconteceu? Deus precisou esperar toda aquela geração morrer. Ele dá outro líder chamado Josué. Honre seus líderes. Camine com eles. Porque você, junto com eles, vão herdar a terra prometida. Pai, obrigado por essa igreja, por esse tempo, por esse Tadel, por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Eu te amo. Eu sei que se não fosse por Jesus e pelo sangue de Jesus, eu não seria digno de estar aqui. Mas obrigado pela graça, pelo que tu tens me ensinado, por onde tu já me levaste. E obrigado porque o Senhor ainda vai me levar para novos horizontes, novos níveis, e eu creio que essa igreja também. Que a graça do Senhor, o amor do Senhor, a comunhão com o Espírito Santo, a fome espiritual, o fogo de Deus, a visão missionária, o amor por vidas, a determinação e todos esses valores da palavra, tudo que foi derramado hoje possa se multiplicar, Senhor, possa continuar ecoando no coração deles, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.